O dia 4 de dezembro passou a ser uma data histórica para Minas Gerais e para o Brasil no cenário global, quando os modos de fazer o queijo Minas artesanal foram reconhecidos pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. A decisão, anunciada em reunião em Assunção, no Paraguai, coloca a cultura e a identidade de Minas em evidência global e faz com que o país tenha o primeiro produto da cultura alimentar incluso na lista representativa do patrimônio cultural e material da Unesco. O reconhecimento celebra os territórios produtores do queijo Minas artesanal e as tradições, e representa a valorização dos saberes ancestrais e do modo de vida dos mineiros. A inclusão na lista da Unesco também é uma oportunidade de fortalecimento econômico e social para os produtores e as comunidades, além de impulsionar o turismo sustentável e de experiência nas regiões produtoras do queijo Minas. Técnicas representativas ao longo de mais de 300 anos, com origem nos pequenos produtores rurais, características únicas dos territórios de produção e saberes acumulados pelas comunidades locais, foram alguns dos critérios que contribuíram para que Minas pudesse agora comemorar e muito o importante feito. Mas o que seria um patrimônio imaterial? A historiadora e professora Di Eiterer, que conhece a fundo os trâmites envolvendo o reconhecimento na Unesco, explica. É importante a gente pensar o que é patrimônio material do que é o imaterial, porque o material para a gente é muito mais fácil, né? Alguma coisa que eu de fato vejo, de fato toco, ele está ali. E a gente tem muita a correspondência dos edificados, uma construção é um patrimônio material. O imaterial, ele não aparece assim tão palpável para a gente, mas eu também o vejo, que é uma festa. O Brasil tem vários patrimônios imateriais, o boi, as festas de congada, esses também são patrimônios, a capoeira, que não são objetos, mas que são manifestações culturais. Então, o que vai diferenciar o patrimônio imaterial é isso, é que ele é uma manifestação cultural. No caso aqui do nosso queijo Minas, que é muito bom, ele é o saber fazer, é o ato de fazer o queijo. E é importante também a gente pensar que isso é uma prática viva, porque eu não faço mais queijo Minas como era feito no século XVIII. Eu não posso mais usar as formas de madeira, eu não posso mais deixar ele daquela forma mais insalubre, porque os padrões de segurança, os padrões de qualidade alimentar, eles mudaram. Então, isso faz com que o saber fazer, ele se modifique. Isso é possível dentro do patrimônio imaterial, porque ele precisa realmente se adequar às demandas atuais para que ele siga todos esses padrões de qualidade e de segurança alimentar. Mas a prática em si, ela continua a mesma. Então, eu não tenho mais formas de madeira, mas eu tenho hoje formas plásticas, que são mais higiênicas. Eu não coloco mais em cima das tábuas queijeiras de madeira, eu coloco em cima de uma pedra de ardósia ou de uma bancada já de alumínio que vai facilitar a minha limpeza. Eu não uso mais os coagulantes que eram feitos dos estômagos dos bezerros e dos cabritos. Eu uso um fermento que é químico para dar essa qualidade, para dar essa segurança. Mas o saber fazer, o trato do queijo e as práticas com relação a esse queijo continuam as mesmas. Di reforça que a iguaria vai muito além do sabor e detalha como o item se tornou queridinho na mesa dos mineiros. O queijo aqui para a gente mineiro, né, aqui em Minas, ele é a nossa identidade. Você sempre vai chegar numa casa mineira e vai ter um queijo, vai ter uma receita com queijo, um pão de queijo, um pão com queijo, um café com queijo, uma broa com queijo. E ele pode ser tanto na forma crua quanto na forma curada. A gente tem essas variedades de queijo aqui. No nosso caso, a gente conseguiu as primeiras chancelas lá em 2001, 2008, 2021, ela foi ampliada para outras regiões, porque a gente tem um primeiro pedido para a região do Cerro e da Canastra e da Serra do Salitre,
Quando em 2021 isso vai ser reavaliado, porque o patrimônio imaterial ele é reavaliado de tempos em tempos, para saber se ele está mantendo aquelas características. Como eu falei, ele é vivo, ele deve sofrer alterações, mas dentro do que é garantido para que a tradição não se perca. Ele não vai ser completamente industrializado, ele deixa de ser o queijo artesanal se ele passa por um processo muito industrializado. Então, eu tenho um limite para aceitação dessas modificações. E aí, em 2021, a gente conseguiu ampliar o leque para outras regiões também especialistas em fazer o queijo. Vem para o sul de Minas, a Serra de Bitipoca, e aí a gente tem uma abertura de leques, e Minas Gerais se torna, então, essa referência do queijo Minas de fato. Não fica mais restrita às 3 primeiras regiões do início dos anos 2000. Isso é bacana de pensar, porque Minas Gerais se envolve nesse processo do saber fazer, do registro de um patrimônio imaterial, logo quando o Brasil está entrando nessa onda de patrimônio imaterial. O Brasil ainda era uma nação muito voltada para pedra e cal. E aí, quando resolve fazer os registros dos bens imateriais, Minas Gerais está logo ali com o seu queijo, o que é fundamental para o envio do pedido em 2023 para que nós nos tornássemos o patrimônio da humanidade. Então, quando Minas Gerais se lança a candidatura, é porque já existe uma série de documentações produzidas que nos garantiriam uma certa tranquilidade no trâmite do processo para ser reconhecido como patrimônio da humanidade. O primeiro deles vai ser esse fio condutor da salvaguarda, que surge lá no início dos anos 2000, tem um dossiê muito completo, esses trabalhos são feitos com pesquisas históricas muito densas, a gente vai atrás de material. Nós temos nesse dossiê documentações que atestam a presença do queijo Minas na dieta da região desde o século XVIII, então ali em 1760, 1770, eu já tenho registros desse queijo, em inventários, inclusive, pós-mortem. O marido morre, a mulher vai listar no testamento e está lá as formas de queijo, está lá a quantidade de queijo que ela compra por ano para alimentar a família. Então, isso faz parte do cotidiano mineiro desde o século XVIII e vai se aperfeiçoando. O queijo Minas é um símbolo da tradição e da riqueza cultural brasileira, representando não apenas um sabor único que encanta o paladar nacional, mas também uma importante força econômica para o país. De Minas Gerais, berço dessa iguaria, saem produtos que fortalecem a economia local e projetam o Brasil no mercado global de alimentos artesanais. Preservar e valorizar essa tradição é reafirmar o papel essencial de Minas para a identidade e o desenvolvimento do Brasil.